Vamos então aqui para o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós iniciamos esse livro nessa semana, depois de termos terminado o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Fizemos a apresentação no nosso encontro anterior, analisando um artigo publicado por Kardec na Revista Espírita de 1865, do mês de setembro, quando ele então divulgava para os leitores da revista o lançamento daquele novo livro, que se deu no dia 1º de agosto de 1865. Nós vamos então agora iniciar o livro propriamente dito. Nós estamos aqui então na segunda parte, nos exemplos. Como eu falei para vocês, a nossa ideia é estudar as entrevistas de Kardec, que trata das diversas categorias dos espíritos que se comunicavam, tanto na sociedade como aquelas comunicações que vinham através de outras instituições, que enviavam essas comunicações para Kardec, que centralizavam os trabalhos de desenvolvimento da doutrina. Então, vamos só ficar na segunda parte. A primeira parte, como nós comentamos, é um debate filosófico, teológico, um debate não, uma proposta de análise, de dogmas, de pontos de vista a respeito das tradições religiosas do Ocidente, como também daquilo que a doutrina espírita apresentava e acabava sendo também alvo de muitas críticas, como no caso, por exemplo, da própria mediunidade, a comunicação com o mundo espiritual. Então, vamos direto para essa segunda parte. Aqui nós temos então, nesse primeiro capítulo, deixa eu pegar aqui descendo rapidamente, nós temos aqui a passagem, são 15 itens que Kardec apresenta, 15 itens pequenos, não vamos demorar muito nesse capítulo. Ele faz uma avaliação sobre as diversas condições de espíritos após a desencarnação. Mas ele fala sobre a desencarnação propriamente dita, desde aquelas desencarnações naturais, aquelas mais violentas, o suicídio, o estado de perturbação no plano espiritual. Me recordo que quando eu tive os primeiros contatos com os livros de Kardec, já há bastante tempo, me recordo que ele falava muito desse estado de perturbação, que o espírito fica perturbado após a desencarnação. E era uma expressão que eu não tinha ainda na época entendido exatamente em que sentido que ele queria dizer sobre essa reencarnação, sobre essa perturbação. Me dá um ok, por favor, pessoal? Só para conferir o som. Ok, obrigado. Então, eu não consegui entender exatamente o que ele queria dizer com perturbação, porque uma pessoa perturbada é uma pessoa aborrecida, desequilibrada, e de repente você fala, o espírito então desencarna, e ele fica nesse estado de perturbação. E aí então, analisando exatamente o sentido dessa ideia que Kardec apresentava, tratando dessa condição dos espíritos, ele falava mais no sentido de um estado de confusão, que seria essa expressão mais precisa, para avaliar as condições desses espíritos. Uma confusão sobre o seu novo estado, sobre suas ideias, suas crenças, se estava desencarnado, se estava vivo. Então, toda essa confusão que se passa e vai se passar na mente de todos nós, porque não é um processo de transição simples para nós, que temos um apego muito grande ainda com o mundo material. Então, o que nós vamos avaliar é exatamente não o estado de perturbação ou esse estado de confusão em si, mas a intensidade com que ele se apresenta em cada tipo de espírito ou em cada categoria de espírito, como Kardec classificou aqui para todos nós. Então aqui, inicialmente, nesse primeiro item do capítulo 1, Kardec começa a trazer para nós sobre exatamente a crença de existir alguma coisa além do mundo material. Ou seja, quando nós falamos assim que a morte é algo muito natural, o pós-morte nem sempre ele é entendido de uma forma natural.
para aqueles que acreditam em algo além da vida, acaba trazendo ali ideias, fantasias, expectativas de acordo com as instruções religiosas e filosóficas que recebeu durante a sua vida. Para aqueles que não acreditam em alguma coisa além da vida material, se apega exatamente nos conceitos científicos que dizem que a vida nada mais é do que o resultado de reações bioquímicas no nosso cérebro que produzem então ideias, lembranças, sentimentos, emoções, comportamentos, personalidades, né? O que para nós acaba sendo até um pouco estranho pensar dessa forma, imaginar que reações e uma estrutura biológica é capaz de produzir todos esses elementos no comportamento do ser humano. Mas então, da mesma forma que aqueles que acreditam no mundo material não são capazes de explicar exatamente esses elementos da personalidade, aqueles que acreditam no mundo espiritual também não conseguem provar que existe alguma coisa concreta que ele vai realmente encontrar. Então, o que a doutrina conseguiu fazer foi exatamente trazer esse elemento de conexão entre essas duas linhas filosóficas, essas linhas de pensamento, e independente daquilo que nós acreditamos, o que nós percebemos com as comunicações dos espíritos é que é uma realidade. A desencarnação é um processo natural, o despertar do espírito no mundo espiritual também é algo natural. O que vai variar então são exatamente esses elementos de crenças e de expectativas. No item número 1, então, vamos lá direto ao nosso assunto. Kardec diz: a confiança na vida futura não afasta as apreensões da passagem desta vida para outra. Muitas pessoas não temem a morte em si. O que elas receiam é o movimento da transição. Sofre-se ou não nessa travessia. É isso que as inquieta. E o fato tem mais valor apenas porque dela ninguém pode escapar. Pode-se prescindir de uma viagem terrestre, mas nesse caso, tanto ricos como pobres devem transpor a passagem, e se ela é dolorosa, nem a posição nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Então Kardec coloca como algo definitivo. E a gente lembra Raul Teixeira: tal vida, tal morte. E essa é o primeiro entendimento que nós temos sobre a realidade do mundo espiritual, aquilo que nós vivemos na nossa vida física, nossas crenças, nossos valores, nossas condutas, nossas conquistas, erros e acertos, tudo aquilo que vai acontecendo no nosso cotidiano, são elementos que vão se somando e que vão caracterizar exatamente aquilo que nós encontraremos no mundo espiritual. As crenças, naturalmente, né, aquilo que nós acreditamos encontrar no mundo espiritual, tem uma influência, mas não é determinante. Porque muitas vezes eu acredito que tal coisa vai acontecer e não significa necessariamente que eu vá encontrar aquilo que eu espero. Então eu posso esperar um paraíso e eu não vou encontrar esse paraíso. Eu posso esperar um nada e eu vou encontrar alguma coisa. Então as nossas crenças, elas não trazem para nós uma direção definitiva. Porque na verdade é o modo como nós vivemos que vai determinar. Porque eu posso não acreditar em nada, mas eu tendo uma vida digna, equilibrada, com valores, terei a surpresa de encontrar no mundo espiritual uma realidade que vai me acolher de acordo com aquilo que eu produzi. Posso ter alguma crença no mundo espiritual, mas vivendo distante dos valores que essa escola ou que essa filosofia me prepara, eu teria aquela surpresa desagradável, aquela grande decepção de esperar encontrar alguma coisa e encontrar algo completamente diferente que me traz muito sofrimento, muito desequilíbrio. Então, como nós vemos assim, ir para o mundo espiritual é uma realidade. A forma como chegaremos lá vai depender da vivência de cada um. O Braz colocou: o após-morte varia de espírito para espírito. Cada um tem sua bagagem que reflete de lá. Então é exatamente aquilo que os espíritos trazem para nós nos detalhes das comunicações, cada um contando um pouco da sua história, cada um contando um pouco daquilo que acreditava, para depois chegar no mundo espiritual e mostrar realmente aquilo que com que vai se deparar. E número 2, o item. Ao ver a calma de certas mortes,
e as terríveis convulsões de agonia em algumas outras, pode-se já imaginar que as sensações experimentadas nesse momento não são sempre as mesmas, nem quem pode nos esclarecer, mas quem pode nos esclarecer a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião permanecem mudas. Isso porque, lembrando, que quando se diz religião, ele não fala ele não classifica a doutrina espírita com essa ideia religiosa, já que a doutrina é uma filosofia que trata da realidade do mundo espiritual relacionada com a vida aqui no mundo material. Uma religião, no seu sentido clássico, ela tem ali os seus dogmas, ela tem a sua hierarquia, ela tem ali os seus sacramentos, tem as suas estruturas, né, os seus templos, tem também a sua base filosófica. A doutrina espírita não tem essa característica, ela simplesmente se desenvolve pelas observações dos fatos que são ali observados, né, no nosso cotidiano, percebidos no nosso cotidiano, e também através do seu aspecto filosófico, que vai tentando entender as consequências dessa realidade que se vive. Aqui o que é importante lembrar também, quando se fala sobre morte, esse é um desafio, como Kardec colocou, para a ciência e para a religião, porque a ciência ela trata da morte como sendo um fenômeno que afeta essencialmente o corpo físico. Então nós temos vários documentários que procuram abordar esse assunto. Então nós temos, por exemplo, né, os vários tipos de morte, de uma doença, de um trauma, de uma intoxicação, de envenenamentos, né? Então colocamos ali vários tipos de morte. Então tem documentários que mostram, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que morre depois de um acidente automobilístico. O que acontece com uma pessoa que morre depois de sofrer um crime, como no caso, por exemplo, de um tiro, de um ataque com uma arma branca, uma faca. O que acontece com uma pessoa que morre durante um afogamento, durante um envenenamento por picadas de cobra ou qualquer tipo de ingestão de substâncias? O que acontece exatamente no nosso corpo? Então esses documentários fazem essa análise, mostrando exatamente o percurso de cada um desses elementos que afetam o nosso organismo, que tipo de efeito ele provoca, se tem um sangramento, se tem um trauma, se por acaso o envenenamento, né, a toxina que foi ingerida ou que foi injetada no corpo, ela destrói células, paralisa o sistema nervoso. O que exatamente vai acontecendo? Então ele vai mostrando o colapso de todos os órgãos que aquele evento vai desencadeando, até chegar o momento em que os órgãos vitais deixam de funcionar e o corpo então ele é decretado como indo a óbito, né? Ou seja, o corpo morre. Mas aí a ciência para de explicar. E a consciência e o pensamento, o elemento inteligente, o que acontece com ele? Quando se fala sobre a religião, muito pouco se importa com a forma como isso aconteceu, já que é a ciência que vai se preocupar. A religião diz assim: olha, você morre e você vai para algum lugar. E esse algum lugar, então, vai depender exatamente do seu conjunto de crenças, dos seus dogmas. Como nós vimos aqui, como nós conversamos anteriormente, na primeira parte do Livro dos Espíritos, aqui do Céu e Inferno, desculpem, bom dia, fraterna, aqui do Céu e Inferno, nós temos, por exemplo, falando sobre os dogmas relacionados com as religiões cristãs. Fala do céu, do inferno, do purgatório, fala de anjos e demônios e tudo mais. Mas se nós pegarmos as outras religiões, o que se fala, por exemplo, da religião islâmica? O que o budismo fala? O que o judaísmo fala? O que as religiões de tradições africanas falam? Então cada uma delas vai apresentando ali o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de dogmas. Eu comentei com vocês, nós, né, Edna, inclusive, nós estávamos naquele dia, aqui em São Paulo nós tivemos aquele nome pomposo,
que era até interessante, que falava do primeiro Congresso Internacional Ecumênico. Aí a gente chegou lá, tinha uma quantidade pequena de gente, né, e tal, e a gente estava participando desse evento, cujo tema desse Congresso Ecumênico Internacional, ou Congresso Internacional Ecumênico, o tema era exatamente vida após a morte. E aí então, participando desse evento, nós tínhamos ali pessoas que eram do islamismo, do budismo, tínhamos um preletor que estavam lá, tínhamos um sheik que estavam lá, tinha ali pessoas da Umbanda, tinha ali espíritas naturalmente falando sobre isso também, né? Cada um dando a sua visão, de que forma que essas religiões avaliam a vida após a morte, né? Foi bem bacana, né? Foi bem legal. Então, nesse evento então, cada um dava a sua apresentação, e nós vimos a diferença que havia entre uma crença e outra, o que se esperava e outra. E eu me recordo até mesmo que nesse momento a gente teve a oportunidade de conversar mais particularmente com o sheik, né, que falava sobre a religião islâmica, e o tema principal era exatamente isso, né? Se acredita-se que o espírito, até mesmo do muçulmano no caso, acredita que há alguma coisa além do mundo espiritual, por que então ocorrem os terrorismos? Por que acontecem daqueles casos de homens-bomba e tudo mais, né, que nós vemos na mídia? E aí, claro, o sheik foi defendendo, falando sobre uma interpretação equivocada desse segmento, que acaba levando para essa ideia mais radical, mas que foge dessa realidade, né, trazida pela base da religião islâmica. Então cada um ali traz a sua ideia. Né, olá, Dudu, bom dia. Cada um traz a sua ideia. Então, quando a gente fica se perguntando, a ciência fala uma coisa, a religião fala outra, mas qual exatamente traz uma resposta definitiva? É aí que Kardec, então, apresenta esses argumentos, trazendo para nós a visão, né, não da doutrina espírita propriamente, mas dos espíritos, que é o ponto mais importante. Ele diz assim, então, e por que isso? Ou seja, a ciência e a religião ficam mudas porque não são capazes de trazer de uma forma real exatamente o destino do espírito após a morte do corpo físico. Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que ele dá sobre a natureza da alma, seja pela narração daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, como o de muitos outros. Muitas vezes pode parecer até uma certa pretensão de dizer que só o Espiritismo é capaz de fazer isso. Mais uma vez, a gente entende o raciocínio de Kardec, dizendo que não é o Espiritismo por si só, mas é o conjunto filosófico que permite esse tipo de pesquisa, de investigação, de exploração. É aquela filosofia que é aberta, né, e fundamentalmente desenvolvida a partir da mediunidade, que é a comunicação com o mundo espiritual, com os desencarnados, permite receber essa comunicação, trocar informações, avaliar esse conteúdo. Todos os demais, no caso da ciência, se define apenas na vida material. As religiões se baseiam, nas religiões tradicionais, se baseiam naqueles ensinamentos que foram trazidos milenarmente através de ideias que poderiam ser chamadas de divinas, ou aquelas especulações que são feitas sobre uma realidade espiritual, mas nada é definitivo. Então nós podemos dizer, como eu já trouxe para vocês esse exemplo, é como se nós pegássemos toda a ciência material, toda a ciência humana e toda a religião, colocássemos dentro de uma caixa, essa caixa seria fechada, e todos eles lá dentro ficariam debatendo, tentando adivinhar o que existe fora da caixa. Uns diziam assim, mas não tem nada lá fora. Os outros vão dizer assim, não, nós acreditamos que existe um lugar, existe ali uma estrutura, existe alguma coisa. Mas nenhum dos dois é capaz de olhar para fora dessa caixa. Simplesmente porque não se permitem
nenhum desses dois grupos. A ciência não se permite avançar, se desenvolver ou fazer qualquer tipo de estudo sobre aquilo que existe fora da matéria, porque as suas bases científicas não permitem essas especulações dentro dessa visão. Já nas religiões não permitem porque acreditam que há uma proibição divina, dizendo que nós não podemos falar com os mortos. Se um não permite porque não quer, o outro não faz porque não pode, como adivinhar o que existe fora dessa caixa? Aí então veio a doutrina espírita, pegou ali um pedaço de alfinete e fez ali um furinho. E através desse furinho foi olhando para fora. E depois apareceu outro furinho e mais outros tantos furinhos, e começamos a vislumbrar ali pedaços dessa realidade. E nós dizemos pedaços porque não podemos dizer exatamente tudo que existe lá fora. Porque cada pedaço que chega para nós dessa descrição que existe fora da caixa vem de uma comunicação, vem de um espírito. Então, se nós temos hoje milhares de espíritos que se comunicam, nós temos milhares de furos nessa caixa que nos permitem olhar para fora. É botar ali o olho encostado na parede e tentar ver ali apenas aquele flash de claridade que traz ali um pedacinho dessa realidade. Então é por isso, nesse sentido, que Kardec diz que a doutrina espírita pode se colocar como autoridade para falar do mundo espiritual, porque ela ouve, estuda, avalia aquilo que existe fora do mundo espiritual, e não simplesmente fica baseada num conjunto de crenças ou de dogmas. O Osmar colocou lá em cima, talvez fosse só o espiritismo, naquele momento em que isso foi dito. Mas hoje também é a mesma coisa, Osmar. Se você pensar, nós não temos hoje talvez a Umbanda faça esse tipo de trabalho também de conversa, de pesquisa, para entender um pouco dessa realidade, mas nenhuma outra religião se baseia, né, tem como instrumento, como ferramenta para esse tipo de avaliação a mediunidade. O que nós temos são experiências mediúnicas isoladas de uma pessoa e outra que faz parte dessas religiões, mas que não usam isso como base da sua filosofia. Então, tanto naquela época, né, como na época atual também, é a mesma coisa que nós vemos. Apenas o espiritismo, e de lá para cá, a Umbanda surgiu também como uma outra filosofia que tem a mediunidade como instrumento, mas que não se dedica essencialmente à investigação do mundo espiritual, mas utiliza a mediunidade como forma de trabalhar, né, nessa relação do mundo espiritual com o mundo material, para auxílio, para assistências de um modo geral. Então, por isso que Kardec coloca para nós que só o Espiritismo tem essas condições, porque só ele se permite usar essa ferramenta, porque é a única que pode trazer para nós essa realidade. Como é que você quer saber de uma coisa que existe em algum lugar, se você não ouviu quem está nesse lugar? Nós já falamos trouxe esse exemplo para vocês numa outra oportunidade. Se nós quiséssemos saber, por exemplo, como é a vida de quem vive no Kurdistão, um país asiático ali que era parte da antiga União Soviética, para você saber o que existe lá, ou você vai até lá, ou você lê alguma coisa que foi escrita, pesquisada sobre aquele lugar, ou você ouve alguém que vive lá. Não existe outra forma de nós imaginarmos assim, olha, eu acho que naquele lugar existe ali um faz de conta. Ou você pode dizer assim, olha, eu não acredito que tenha nada naquele lugar. Quer dizer, mas aquele que não acredita em nada e aquele que acredita não faz de conta, alguns desses dois grupos já esteve nesse lugar, já conversou com alguém de lá? Já leu alguma coisa concreta sobre lá? Então nós vemos que simplesmente fica no campo da especulação. No mundo espiritual não é diferente. Então Kardec coloca... deixa eu ver aqui... O conhecimento do laço fluídico, ele coloca também aqui outro elemento importante, que une a alma ao corpo, é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Exatamente para dizer se o espírito fica ligado ao corpo, como é feita essa ligação. De um modo geral, o que nós vemos hoje na crença, né, na crença das escolas tradicionais, simplesmente diz que você está vivo porque o espírito está na carne, é a encarnação,
como nós comentamos, né, falar que você está encarnado significa que você está ligado na carne. E isso as religiões tradicionais também usam essa expressão. O que a doutrina espírita utiliza de complemento é reencarnação, você voltar à carne, ou desencarnação, você se desligar da carne. São duas expressões bastante usadas dentro da doutrina. Então, de um modo geral, falar que você está na carne e você sair da carne é uma ideia simples, simplista a princípio. Mas como entender o fenômeno em que o espírito começa a se conectar com a carne? Como se dá isso? Com o corpo físico. Nós temos a ideia da... Por exemplo, quando se fala sobre a existência da alma, até nesse sentido, nós temos ali alguns desafios, né? Só um instantinho. Nós temos alguns desafios para saber exatamente, né, qual é a origem da alma. Porque para falar de morte, o ponto fundamental nesse sentido é exatamente o espírito. Kardec faz uma diferenciação, né, entre espírito e alma. Ele diz que o espírito, nós podemos entendê-lo como sendo ali fora do corpo físico, e a alma ligada ao corpo físico, mas no fundo acaba sendo a mesma coisa. Ele apenas faz essa diferença por uma questão didática, mas no fundo é a mesma coisa. Mas de onde vem essa alma? Como acontece? Para que ela exista, nós temos 3 linhas de pensamento que apresentam para nós essas ideias a respeito da origem do espírito. Primeiro, nós temos ali o criacionismo. A ideia do criacionismo diz que o espírito é criado no momento da gestação, no momento da fecundação. No momento em que a mulher engravida, no momento em que nós temos ali os gametas se juntando, formando ali aquele primeiro zigoto, nesse momento o espírito é criado. Essa é uma das teorias, chamada de ideia criacionista. Da mesma forma que nós lembramos, né, dentro da mitologia hebraica, quando nós vamos lá para o livro Gênesis, fala que Deus fez o homem do barro, soprou as narinas e deu vida a ele. Então, nesse caso, nós temos ali as almas sendo geradas no mesmo instante em que o organismo começa a ser gerado. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, nós falamos do generacionismo. O generacionismo ele fala sobre a geração de um espírito a partir de outro espírito. Então nós temos ali, assim como o corpo do pai e da mãe, o corpo de um corpo masculino e um feminino, produzem um organismo, um terceiro organismo a partir da fecundação. Nós temos também o espírito o espírito do pai e o espírito da mãe também gerando um espírito do filho. Não importa para nós aqui se é uma ideia fantasiosa, se ela é lógica, se ela é equivocada, nós estamos falando das correntes de pensamento que são existentes na atualidade. Essa do geracionismo, são poucas pessoas que falam sobre essa ideia, mas ela é real. Assim como nós podemos falar, por exemplo, sobre o panteísmo, que diz que a partir do momento em que alguém morre, o espírito vai para um todo universal e ele deixa de manter a sua personalidade, a sua individualidade. Poucas pessoas, poucos grupos no mundo hoje falam do panteísmo, mas ele existe. Então nós falamos do criacionismo, a alma é criada no momento da fecundação. O generacionismo, a alma é criada a partir de elementos da alma do pai e da mãe. E nós temos a terceira corrente, que é o pré-existencialismo, corrente da qual o espiritismo também faz parte. Porque você fala do pré-existencialismo, significa que o espírito existia antes do nascimento no mundo material. Depois ele vem para cá, através desse processo de encarnação, e aí então nós vivemos e depois desencarnamos e vamos para o mundo espiritual. Mas de onde vem esse espírito? Não sabemos. Como ele se conecta ao corpo físico? A doutrina espírita traz para nós essas explicações. Lembramos, por exemplo, né, quando se fala nos detalhes de um processo de gestação, nós temos nos livros de André Luiz aquele nosso famoso caso de Segismundo, né, nome bonito, né, para aquela época, mas que hoje ele é medonho. Mas alguém que se chama Segismundo naquela época fala exatamente da preparação da encarnação, da reencarnação daquele espírito.
aí fala sobre ali os trabalhadores que ajudam na preparação dos pais, depois da aproximação do espírito, da conexão dele junto ao organismo que começa a se desenvolver até o momento do nascimento propriamente dito, quando se dá ali, né, as ligações definitivas. E depois da mesma forma, como se diz, né, missionários da luz, André, exatamente. Então nós temos da mesma forma também a própria desencarnação. Como acontece o desprendimento do espírito? Porque nós temos então aqueles que as ideias materialistas ou espiritualistas. Aliás, é uma situação curiosa, porque quando você diz assim, eu sou espiritualista, muita gente vai dizer assim, pelo amor de Deus, eu não sou isso não. Só que na verdade nós sabemos que de duas correntes, ou você acredita que somente a matéria existe, ou você acredita que além da matéria existe também a realidade espiritual. Se você acredita na realidade espiritual, você é espiritualista. Então todas as religiões, sem exceção, são espiritualistas. Agora, dentro dessa universidade espiritualista, como lembra Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz assim, dentro da universidade nós temos ali várias cadeiras. O espiritismo é uma delas, o catolicismo é outra, as religiões evangélicas são outra, o islamismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o judaísmo e tantas outras correntes espiritualistas. Então, se o espiritualismo é uma universidade, cada uma dessas filosofias compõe uma faculdade. Faculdade de medicina, de engenharia, de direito, de biologia, cada uma delas formando ali abordando ali o seu conjunto de crenças. No caso da universidade espiritualista, cada uma estuda o mundo espiritual, entende o mundo espiritual a partir da sua base dogmática. Então, de que forma que se dá essa desencarnação? Só se sabe que morreu e foi para o mundo espiritual. Mas de que forma que o espírito se desprende? A doutrina espírita, mais uma vez, traz para nós essas respostas através das entrevistas com os próprios espíritos desencarnados. Começa a se desprender molécula a molécula, assim como aconteceu na encarnação, quando ele começa a se juntar molécula a molécula. Tem ali o perispírito, que é um elemento fundamental. Temos ali esse cordão fluídico, né, que André Luiz chama de cordão prateado, mas aqui ele fala de um cordão fluídico. Outras linhas espiritualistas falam de cordão dourado. Mas que existe esse vínculo. Aí o espírito, então, no momento em que ele vai se desprendendo, ele vai passando por esse estado de confusão, de perturbação, porque eles próprios falaram sobre isso também. Então é a partir dessa autoridade que a doutrina espírita aborda tanto a encarnação como a desencarnação, como nenhuma outra, porque nenhuma outra se permite fazer esse tipo de estudo e não tem condições exatamente porque não usa. Né, elas não usam do elemento mais importante, da ferramenta essencial, que é exatamente a mediunidade. Se você não fala com quem morre e você não fala com quem vai nascer, como é que você pode saber como é o nascimento e como é a morte? Então é essa diferenciação, é esse ponto que é fundamental da doutrina. Kardec continua aqui para nós, vamos lá. Tá. A matéria inerte é insensível. E isso é um fato real. Somente a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que disso recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. Então, quando se fala sobre a matéria inerte, nós podemos lembrar, por exemplo, que muitas vezes nós temos um organismo vivo que não necessariamente reage a qualquer tipo de estímulo. Ou não reage porque está anestesiado, ou não reage porque o princípio inteligente não consegue perceber as sensações. Então nós temos ali muitas vezes uma morte cerebral, por exemplo, de alguém que tenha sofrido um acidente com um trauma cerebral grave, aquele corpo não tem sensações. Você estimula, você perfura, você corta e ele não tem sensações. Porque ele simplesmente está ali, inerte.
Nos estados de coma, por exemplo, nós temos ali várias graduações que medem ali, vamos dizer assim, a profundidade desse coma, e são estímulos exatamente dolorosos que os médicos aplicam para saber exatamente qual é o grau de consciência do indivíduo. Se ele reage, significa que ele está num coma mais superficial. Se ele não tem reação nenhuma, o seu coma é mais profundo. Então a matéria por si só não sente prazer, não sente dor. Ela pode estar viva, mas não reage. No caso, por exemplo, quando se fala da desagregação da matéria, ou seja, está vivo, ele começa então o corpo começa a se degradar. O corpo começa a ser destruído, seja pelo tempo, seja por um trauma, seja por uma doença. Mas isso faz com que haja uma repercussão sobre o espírito. Ele vai sofrendo a dor. Se o corpo se machuca, o espírito sente a dor. Então é disso que Kardec coloca para nós, uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo. Este é apenas o instrumento da dor. A alma é a paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque ele não sentirá nada. A alma, por sua vez, dele estando separada, não recebe nenhuma impressão da desorganização desse corpo. Ela tem suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Então o que Kardec coloca é que toda a sensação, todo o prazer, todos os estímulos são então sentidos pelo espírito. Isso pode parecer óbvio? Sim, é óbvio. Mas quando nós falamos disso a partir de uma visão materialista, isso já não se torna tão óbvio. Quando você diz que você está machucado, o médico vai dizer, está machucado porque seu corpo está assim, assim, assim. Mas e se eu morrer, será que eu vou continuar sentindo isso? Para muitos vão dizer assim, se você morrer, acaba. Se você morrer, acabou. Você, inclusive, também acabou. É uma visão materialista. Kardec traz para nós mais um elemento. O perispírito é o invólucro fluídico da alma, da qual não é separado nem antes, nem após a morte, e com a qual, por assim dizer, forma, por assim dizer, apenas um, porquanto não se pode conceber um sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É do mesmo modo, por esse intermediário, que a alma age sobre o corpo e dele dirige os seus movimentos. O perispírito ele é para nós hoje um enigma, né, que aos poucos nós estamos conseguindo desvendar, mas ainda estamos muito distantes. Nós temos estudiosos dentro da doutrina que se dedicam ao estudo exclusivo do perispírito, para saber exatamente a sua constituição, a sua estrutura, a forma como ele influencia o corpo físico, como por exemplo, né, temos o nosso famoso MOB, que fala do modelo organizador biológico, né, uma teoria apresentada pelo professor Hernani Guimarães Andrade, se eu não me engano. E nós temos também ali a própria mediunidade, também, que depende do entendimento do perispírito. Nós temos hoje tratamentos que são feitos, tratamentos complementares à ciência tradicional, que atua sobre o perispírito, como no caso, por exemplo, do magnetismo, como no caso da cura prânica, como no caso qual o nome? Me fugiu o nome agora. Do reiki, por exemplo, que é um outro caso. Nós temos dos passes que são também apresentados. Nós temos no caso da radiestesia, que trabalha com chakras. Nós temos, por exemplo, as curas radiônicas, as curas quantiônicas, que são novas técnicas terapêuticas que estão surgindo, que atuam sobre o perispírito. A fluidoterapia, o passe, né, a mesma denominação, mas o efeito acaba sendo o mesmo. Aí, inicialmente, nós tínhamos uma estrutura apresentada por Kardec.
que o perispírito envolve todo o nosso organismo e segue então a força, né, o fluxo do pensamento do espírito. Aí então de repente aparece André Luiz e começa a falar dos chakras. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico. Depois nós vamos colocando aí cada um deles. Aí dentro desses chakras nós temos outros pontos de energia. Isso são técnicas inclusive orientais que falam também sobre esses elementos. Temos o genésico também, acabei esquecendo, né, o nosso último, os famosos, né, dos 7 chakras. Depois nós falamos do perispírito, sobre camadas. Quantos corpos perispirituais nós temos? Alguns, né, no caso da teoria apresentada por Kardec inicialmente, apenas um perispírito. André Luiz vai apresentando camadas, outras filosofias vão dizendo que nós temos 7 corpos astrais que vão se juntando. Não é que o caso da gente falar se eles estão certos ou se eles estão errados, eles estão baseados num ponto de vista, nós estamos em outro, mas o perispírito para nós, como eu disse, por ele ser um enigma, um elemento ainda muito pouco conhecido para nós, porque nós estudamos na teoria e estudamos também no seu efeito, mas não podemos vê-lo, não podemos analisar a sua estrutura, como acontece com as nossas ciências materiais, né, onde nós pegamos o elemento, colocamos no microscópio, fazemos isso, fazemos aquilo. O perispírito é algo desconhecido. Então nós dificilmente vamos dizer assim, não existe nada de chakra. Peraí, como não existe? Se ele é um enigma para nós, como é que nós podemos dizer o que existe e o que não existe? É a mesma coisa do mundo espiritual. Então a gente vai juntando as informações que vão chegando e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Mas é um quebra-cabeça que está muito longe de ser compreendido. Mas o fato de nós sabermos da sua existência já é um passo significativo. Já é algo que tem grande valor para todos nós. O que nós estamos aprendendo a estudar agora é entender a sua estrutura, o efeito que ele tem, né, e tudo aquilo que todas as consequências da sua existência e também da função que ele exerce nessa conexão do princípio inteligente, que é o espírito, e do corpo físico. Quando Kardec diz assim que não se pode conceber o espírito, né, sem o perispírito, isso acaba sendo até um pouco controverso. Porque nós já tivemos, por exemplo, debates de estudos espíritas com outros grupos e tudo mais, em que havia aqueles que afirmavam que no momento em que o espírito se torna um espírito puro, ele não precisa mais de perispírito. Porque o perispírito é esse corpo fluídico que se torna cada vez mais grosseiro conforme a inferioridade do espírito, ou cada vez mais sutil conforme o espírito vai se elevando. No momento em que ele se torna um espírito puro, ele não precisa mais de perispírito. Essa teoria já foi apresentada. Mas aí a gente encontra Kardec colocando assim, e essa afirmação foi dada mesmo com essa afirmação de Kardec, quando ele diz assim, o perispírito é invólucro fluídico da alma, ou do perispírito, da qual não é separado nem antes nem depois da morte, e com a qual forma, por assim dizer, apenas um, porquanto não se pode conceber um sem a outra. Então o perispírito para nós continua sendo esse enigma com todos esses, né? Vai com Deus, Mariana, bom dia. Com todos esses mistérios que envolvem, mas também com cada dia mais revelações que vão chegando através dos estudos. Nós temos grupos mediúnicos, temos grupos de estudiosos, temos teóricos, temos revelações que vão surgindo, que a gente vai juntando cada vez mais informações. O Arnaldo colocou, né, um excelente livro para iniciar o conhecimento a respeito é o que os espíritos falam sobre o perispírito. Temos, né, esse livro também, temos vários outros que vão trazendo para nós essas ideias, né? Então o importante é o quê? A gente ir formando cada vez mais, né, tendo cada vez mais conhecimento sobre a sua estrutura e depois, ao mesmo tempo, entendendo também sobre os seus efeitos, dos fenômenos físicos que acontecem, como nós já vimos, né, nas histórias e nos relatos que são apresentados no estudo da mediunidade. Então a gente vai aprendendo, né, o corpo fluídico, como é que funciona esse corpo, as dimensões em que ele atua.
cada um ali trazendo a sua teoria, cada escola apresentando as suas ideias. Mas então, para nós, o que é importante lembrar, aqui de essencial, é exatamente por que o espírito sofre quando o corpo é agredido de alguma forma. Qual o papel do perispírito na transmissão dessas sensações para o princípio inteligente? De que forma que no momento em que eu penso em fazer alguma coisa, eu penso em levantar meu braço, por que meu braço responde? Sendo que eu sou apenas um princípio inteligente, sem atuação, sem matéria para poder atuar. Então tudo isso, todas as conexões são respondidas através do entendimento do perispírito. No item número 4, Kardec coloca: a extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo pelo rompimento do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual... Vai com Deus, André, beijos. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não restar mais um só átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. Aqui, né, também sobre esse laço fluídico, né, esse cordão que une o perispírito ao corpo físico, também é outro elemento misterioso para nós. O que nós sabemos é que os espíritos conseguem identificar os encarnados dos desencarnados no plano espiritual, no caso, por exemplo, dos encarnados, quando se encontram em emancipação, através da presença desse perispírito. Também para nós, mais uma vez, temos dificuldade de compreender, já que nós não conseguimos ver isso acontecendo na prática, pelo menos, né, de um modo geral, para aqueles que não são dotados de uma faculdade, de uma sensibilidade que permita essa visão, no caso, a evidência. O perispírito, então, é ligado molécula a molécula, e na desencarnação ele vai se desprendendo também molécula a molécula. Essa separação, ela pode se dar de um modo gradual, lento, como pode se dar de um modo repentino, abrupto. Kardec diz assim: a sensação dolorosa que a alma experimenta neste momento está em relação com a soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior dificuldade e lentidão que a separação apresente. Portanto, não é preciso ocultar que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos dolorosa, mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que vamos examinar. Nesse caso, né, sendo mais ou menos penosa, né, que a gente está colocando aqui dessa visão, penosa para quem? Para o espírito. Ele vai sofrer mais ou vai sofrer menos com essa desencarnação. E isso vai de encontro essa ideia geral de que nós determinamos a tranquilidade ou a agitação no momento da morte pela aparência do indivíduo. Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele comenta, né, sobre aqueles casos em que as pessoas dizem assim: nossa, mas ele morreu tão tranquilo, olha só o semblante dele. Morreu como um passarinho. Existem assim algumas expressões populares que falam sobre isso. Só que nesse caso a gente pensa que muitas vezes a aparência do corpo não reflete a realidade do espírito, que pode ser aquele espírito apegado ao corpo físico, ligado a muitos vícios, a muitas tendências, passando por muitas dificuldades. Então, na aparência para nós do corpo físico, não necessariamente reflete a realidade do espírito. Então, o que vai determinar exatamente essa dificuldade de adaptação do espírito será exatamente a forma como se deu esse desprendimento. Tenta de novo, Arnaldo, vai que dá certo. Dudu colocou, né, essa plasticidade perispirítica no momento do nascimento, momento a momento a formação do ser carnal, do ovo, quer dizer, tudo vai... seria para nós assim, a única informação mais detalhada que se tem sobre encarnação,
sobre essa ligação é exatamente essa história do Missionários da Luz de Segismundo. Mas seria muito interessante se grupos de pesquisas pudessem, né, fazer com que esses outros mais informações fossem detalhadas para nós, através exatamente dessa comunicação com os espíritos. Escrever um livro exclusivo sobre isso, por exemplo, seria um livro calibroso, porque traria para nós ali detalhes importantes do desenvolvimento de cada fase, né, do ser que está ali gerado, né, desde a fase, né, de zigoto, depois da fase embrionária, da fase de feto, depois já da criança. Então nós teríamos ali um livro que contaria detalhes de 9 meses durante a gestação, além da preparação que se faz antes dessa ligação. Então, quer dizer, teria muita coisa para ser contada nesse caso, né? O que a gente tem algumas informações também, um livro muito interessante para quem se interessa pelo assunto, é do Dr. Ricardo de Bernardi. Ele escreveu um livro chamado Gestação, Sublime e Intercâmbio. Então ele fala sobre a gestação, alguns eventos relacionados com a gestação, como por exemplo o aborto espontâneo, nascimento de gêmeos siameses também, que é um problema, dos enjoos, né, que acontecem. Então são várias as situações que ele traz nesse livro. Muito interessante para quem quiser saber um pouco mais. Aliás, um ótimo presente para dar ali para casais que engravidam, né, que têm afinidade com a doutrina espírita, para conhecer um pouquinho mais sobre esse processo. Né, mas os detalhes da ligação, certamente ainda para nós tem muita coisa para se aprender. O Arnaldo colocou, né, José Herculano Pires traz excelente reflexão sobre as religiões e tem um capítulo sobre o corpo bioplásmico, né, a agonia das religiões, que é o nome do livro, né? Então, quer dizer, temos ali também o Herculano Pires também trazendo suas ideias sobre o perispírito e tudo mais, a ligação com o corpo físico. Então tem muita coisa para a gente poder aprender também. Continuando aqui para nós. No item número 5. Coloquemos inicialmente como princípio os 4 casos seguintes que se podem julgar como situações extremas, entre as quais existe um grande número de nuances. Então Kardec traz para nós aqui 3 situações. Se, no momento de extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completamente realizado, a alma não sentiria absolutamente nada. Então, o corpo morreu, houve a morte do corpo, e o perispírito nesse momento de imediato se desprendeu. A alma não sentiria absolutamente nada, porque o corpo, enquanto ele passa por esse processo de destruição, seja por uma causa natural, seja por uma doença, por um trauma, se o espírito está vinculado a esse corpo pelas conexões do perispírito, o que o corpo sente, o perispírito transmite. Então, se existe ali um acidente, por exemplo, automobilístico, onde muitos ferimentos e tudo mais, se não houve a desconexão do perispírito do corpo físico, aquelas sensações continuam sendo emitidas. E se o espírito tem consciência daquilo que aconteceu, ele vai também sentir essas mesmas dores. Mas se houver ali a ruptura imediata, a alma não vai sentir nada. Segundo, se neste momento a coesão dos 2 elementos está em toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Então é o caso, por exemplo, de muitas desencarnações que acontecem de uma forma violenta, quando nós temos ali no auge, vamos dizer assim, da ligação do perispírito com o corpo físico. A vida ativa da pessoa, a vida consciente, está ali nas suas atividades, e de repente acontece essa ruptura. É como se o espírito fosse rasgado, se ele fosse arrancado do corpo físico. E aí então esse dilaceramento, como Kardec coloca, reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Em que caso que nós podemos dizer, por exemplo, que essa coesão, essa ligação do perispírito é fraca? No momento em que o organismo começa
a entrar naquele estado de decrepitude, naquele estado de falência natural, vamos dizer assim. Então, com a idade, uma idade avançada, o corpo vai ficando cada vez mais fraco. Então, esse desligamento vai acontecendo de uma forma gradual. É como se fosse o corpo vai se decompondo, ou o corpo vai reduzindo a sua vitalidade, e por consequência o perispírito naturalmente vai se soltando. Seria como se nós fizéssemos uma comparação com uma árvore. Você arranca um galho da árvore, você arranca uma folha, você provoca um efeito do trauma de ter arrancado essa folha, imaginando que as árvores poderiam sentir alguma coisa. Mas quando a gente chega, por exemplo, no inverno, no outono, quando a árvore começa ali a concentrar as suas energias para a sua manutenção durante esse período, as folhas caem sozinhas. Elas vão se amarelando, demonstrando ali a perda de vitalidade. Depois elas caem e não ocorre nenhum tipo de trauma. Então, a separação é fácil e se opera sem abalo. E, finalmente, no item número 4, se após a cessação completa da vida orgânica, ainda existem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço seja inteiramente... Vai com Deus for já está indo daqui a pouco ainda, né? Tem hora extra ainda, né? A gente lembra que a expectativa de vida hoje do brasileiro é de 74 anos, né? E a gente está ali vendo pessoas chegando nos 100 anos facinho. Então você ainda é uma jovem senhora, ainda tem coisa para viver ainda, né? Então a gente tem aqui, ó, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço seja inteiramente rompido. Esse é um dos casos mais graves. É o que Kardec lembra, por exemplo, no caso do suicídio. Nesse caso, o que nós temos ali? O corpo vivo, ativo, as ligações na sua coesão mais profunda, e aí de repente você destrói o corpo físico. A coesão continua. E aí então o perispírito continua sentindo os efeitos da decomposição, continua transmitindo os efeitos da decomposição do corpo para o espírito. Então nós temos vários casos aqui. Quando existe a desconexão imediata do corpo, no momento da destruição. Segundo, quando existe aquela ruptura, o corpo é destruído, mas o espírito é quase que arrancado daquele momento. Terceiro, quando a separação é fraca e o espírito naturalmente vai se libertando do corpo físico. E por último, quando você destrói o corpo físico e as ligações continuam. Então Kardec, genericamente, ele vai colocando para nós essas 4 condições. E a partir dessas 4 condições nós vamos então estudar depois ali as várias situações, os vários exemplos. Né? Arpejo, bom dia. Né? A gente está falando num outro tema agora, eu não vou conseguir abordar esse tema, tá? Mas na próxima quinta-feira nós temos o nosso tema livre, a gente pode apresentar as perguntas e fazer esses debates. Tá? Senão a gente vai acabar aqui mudando o nosso roteiro. Vou ter que abrir correndo o livro, vou parar de ler o que eu estou lendo aqui agora. Tá? Mas obrigado pela sugestão aí. O Dudu colocou, né, você vê isso no Desencarne de Dimas, né, no YouTube, né, o laço sendo rompido. O Dimas também é uma descrição detalhada também, que André Luiz ficou bastante impressionado naquele caso, porque percebia que ele resistia muito a essa libertação e o seu corpo estava em desagregação. Seus órgãos falindo, as suas células entrando em colapso e ele ainda pegado ao corpo físico. Houve necessidade de uma intervenção dos espíritos para fazer com que ele perdesse a consciência temporariamente, ficasse ele naquela condição adormecida para não atrapalhar a desencarnação. Porque embora ele fosse um espírito muito apegado ao mundo material, aos interesses do mundo material, ele não era um espírito que tinha necessariamente um merecimento para passar por esse sofrimento todo. Então esse também é um outro exemplo interessante. A Angelina colocou, nem no caso do doente de Alzheimer. Né? O Alzheimer ele é uma doença que ela afeta a mente do indivíduo. Mas não significa necessariamente que o seu corpo físico esteja perdendo a vitalidade. Então esse é um dos casos, né, Angelina? O que a gente pode avaliar, que são várias doenças, né, doenças terminais principalmente, que vão ali minando
No caso de Dimas, por exemplo, ele viveu uma doença terminal, que vão ali destruindo o corpo físico gradualmente, mas muitas vezes o espírito pode intensificar essa ligação e sofrer as consequências, né, dolorosas, né, dessa destruição do corpo físico dele. Então, assim, cada doença vai apresentando uma situação diferente, né? O que a gente lembra é que naquelas doenças que levam a essa morte natural, com idade avançada, com aquele corpo cansado, aquele corpo, mais uma vez, né, que não tem mais aquela agilidade, aquela vitalidade toda, isso mostra que o corpo está ficando cada vez mais fraco. Essa fraqueza visual que nós observamos, né, em muitas pessoas que chegam nessa idade mais avançada ou passam por essas doenças, que podem atingir ali qualquer idade, né, nós temos crianças que vão ali, por causa de doenças, vão chegando a óbito, né, de uma forma gradual, que a gente vai percebendo claramente que ela está perdendo a vitalidade. E se não houver uma reversão desse quadro, o perispírito vai se desprendendo. Então nós temos ali várias situações que são assim. Então, cada doença apresenta uma característica. É difícil para nós fazer uma análise, porque depende não apenas da situação do corpo físico, que entra nesse processo de desgaste, de falência, como também da própria consciência do espírito, que pode facilitar ou dificultar essa desconexão. Então, a partir desses 4 casos, dessas 4 situações que Kardec apresentou, a gente vai conseguir fazer uma análise geral dos detalhes, né, e todos esses exemplos que são apresentados para nós, né? Sim, porque, né, não é apenas no arquivo mental, mas é o desejo do espírito, é a vontade que ele tem. Essa vontade pode se dar pela sua inferioridade, um espírito muito ligado às viciações, aos interesses do mundo físico e coisa e tal, como pode ser um espírito que tem ali um bom caráter, mas ele pode ter medo, por exemplo, de morrer. A morte, o medo da morte é um dos fatores que dificultam muito a adaptação do espírito naqueles momentos iniciais da sua desencarnação. É como se você tivesse ali uma correnteza te levando para o seu destino e você desesperado segurando nos galhos porque você não quer ir, porque você tem medo. É uma situação. Um outro caso, por exemplo, uma dificuldade muito grande, é uma pessoa que desencarna que tem um apego afetivo muito grande com a família. Que não é aquela coisa de obsessão, mas ele fala assim, eu preciso ficar cuidando da minha família, eu não posso abandonar minha família. E aí, então ele vai resistindo cada vez mais a isso também. Então nós temos ali vários interesses que prendem o espírito ainda na realidade do mundo material. É muito difícil para nós dizer assim, olha, chegou a hora de você ir embora. Aí você olha para sua casa, para suas coisas e fala assim, estou indo. Não é tão simples assim. Quem não sofre deixando, né, os seus entes queridos, a vida que você leva, né, quando você tem uma vida feliz, uma vida equilibrada. Então, é esse tipo de dificuldade que nós encontramos. Kardec coloca para nós assim, disso resulta, desses 4 elementos que nós lemos, que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. E tudo que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Enfim, o desprendimento se realiza sem nenhuma dificuldade. Se o desprendimento se realiza sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Então esses são os casos, né, mais raros em que nós vemos ali o espírito aceitando naturalmente a sua desencarnação. Então temos essa situação também, né? Isso acaba influenciando também, né, o Fraterna, né, a forma, né, as condições de vida que nós vemos hoje com muitas dificuldades e tudo mais, acaba inclusive dificultando, porque muitas vezes a gente quer fugir da realidade material, sendo que nós temos que nos concentrar exatamente nessa realidade. Então, para muitos, tanto nós temos muitas pessoas que acabam desistindo da vida, desistindo do seu compromisso por esse medo. Então nós temos assim, medo de viver, medo de morrer, ou seja, o medo. É sempre algo que nos aflige o tempo todo. Então, como nós já comentamos, nós temos ali 2 elementos que atuam de uma forma fundamental, né,
no nosso psiquismo, e o que dificulta não somente a nossa vivência, mas também até mesmo a nossa vivência aqui no mundo material, como também a nossa vivência no mundo espiritual. É o medo e a culpa. Se nós analisarmos, né, os dramas que nós vivemos, eles partem, né, de um modo geral desses dois elementos. Ou você tem medo ou você tem culpa. E aí então é o que acaba dificultando o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Né? A Fatana colocou, né, você ver a pobreza acontecendo e não poder fazer nada de objetivo, sem a sensação de impotência que nós vemos, né, na realidade que nós vivemos hoje, é algo que nos traz, sem dúvida nenhuma, uma grande perturbação. Né? Ninguém consegue viver com tranquilidade rodeado por essas situações, e quem se acha tranquilo diante de tudo isso é alguém que está fechado ali num mundo de ilusão, que quando despertar vai sofrer muito por isso. Alguém que diz assim, não, eu sou feliz e não estou nem aí o que acontece à minha volta. Alguém realmente feliz jamais vai conseguir vivenciar essa felicidade vendo o sofrimento à sua volta. É por isso que Jesus lembra no Evangelho, né, que a felicidade não é deste mundo. Então você pode se isolar, você pode não se importar, dando a isso o rótulo de felicidade, mas certamente está muito distante desse verdadeiro sentimento. Então, pessoal, paramos por aqui. Né? Aqui no próximo item, no item número 6, o Kardec fala, né, sobre a perturbação, que é exatamente aquilo que a gente ia falar. Ele coloca aqui, né, na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de uma importância capital, o da perturbação. Então vai ser o próximo tema a ser estudado, né, que aqui nessa introdução aos exemplos aqui do nosso livro Céu e Inferno. É por isso que eu falei para vocês que eu sou assim apaixonado por esse livro, exatamente porque ele traz para nós esses detalhes tão importantes, né, desses processos que nós vivemos, do nascimento, da morte. No caso do Céu e Inferno ele fala da desencarnação naturalmente, né, mas a gente complementa com outros estudos falando sobre nascimento, morte, adaptação ao mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual. Então é um assunto assim que eu realmente gosto muito.